Isso. Programa TV Secor, canal do Comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre igualdade racial. Para falar a respeito desse tema tão importante, que ganhou importância ainda maior na última semana, desde que assumiu aí interinamente o presidente interino Michel Temer, né? Nós vamos falar com a Vera Lopes, ela que é presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Osasco. Olá, Vera, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Tudo bem, tudo bom. Obrigado. Melhor agora, né? Obrigado por reservar aí um espacinho aí na sua agenda, né, para vir conversar aqui conosco, com o comerciário, com a comerciária, com os trabalhadores que estão nos assistindo a respeito desse tema que é tão importante e é tão bem visto, tão querido para o sindicato, né, o Arruda. Está aqui o Arruda, nosso diretor de comunicação. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Gesto. Bom dia, companheira Vera. É um prazer ter a senhora aqui trazendo a informação, abrilhantando o nosso programa. Bom dia, comerciário e comerciária. Gostaria de falar para o comerciário que agora, mais do que nunca, ficar atento aos seus direitos. Hoje nós estamos falando da desigualdade social, que nada mais, nada menos é o que está acontecendo no nosso país no momento. É isso aí, eu lembrava que antes da gente entrar no programa, né, Arruda, uma das últimas campanhas salariais, o Secor foi um dos primeiros sindicatos a fazer uma campanha salarial, tendo a igualdade, a luta pela igualdade racial como mote central da campanha, né? Não faz muito tempo isso, acho que foi uns 2 anos, né, Arruda? Justamente. E esse tema voltou a ganhar os holofotes, Vera, quando a gente viu a montagem, não tem como não falar a montagem do Ministério do interino Temer, né? Ele conseguiu montar um ministério onde não tem a participação nem de uma mulher, nem de um negro, né? É triste isso, né, Vera? É triste e desafiador, né, Jefferson? Porque isso comprova a necessidade da luta do povo negro, né? Então, com a apresentação desse novo ministério, né, a extinção da CEPIR, a extinção do governo na secretaria que cuidava das questões da mulher. Então, a gente percebe um retrocesso, né? Nós que lutamos durante séculos por políticas públicas para o povo negro, desde Zumbi dos Palmares, a gente não se vê representado em um ministério, nem com mulher, né, eu enquanto mulher, e nem como negro, eu que faço parte aí das lutas pelo povo negro. Então, é uma decepção. É uma decepção, e a gente fica com uma preocupação maior, porque a luta continua, mas nós temos que rever um pouco o nosso caminhar para que a gente possa avançar um pouco mais rápido. E antes que as pessoas comecem a replicar aquele argumento infantil, né, Arruda, mas é questão de competência, né? Eu vi muito isso nas redes sociais. Mulher, negro, o importante é que seja competente. A gente tem que entender que um governo ele é formado para ter representatividade, ele tem que representar a sociedade. Uma sociedade que é formada 50% de mulheres, quase 50% são, se não mais, de negros, né? Falta representatividade numa condição dessa. E é como dizer que se não houvesse... parece que aumenta o insulto. Não há mulheres e negros competentes para compor um ministério, né, Arruda? Justamente. É muito triste, né, a gente saber que tem um governo que é discriminatório, que faz a discriminação, que monta um ministério, não põe uma mulher, porque entre os ministros que estão lá, tem mulher com pensamento mais positivo e com mais competência de alguns daqueles que estão lá, né? Que só fizeram até agora não cumprir com as obrigações, não cumprir com a promessa que fez com os seus eleitores. Isso sem contar que 7 deles são réus na Operação Lava Jato ou estão respondendo por algum tipo de suspeita de conduta ilícita, né? Bom, mas isso é assunto para um outro programa. Vamos falar aqui com a Vera Lopes, que é presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial
A Vera também é educadora, conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social e da Comissão de Controle do Bolsa Família, né, Vera? Isto. Então, a gente vem na luta, né, por políticas afirmativas em diferentes espaços. Eu sou educadora, professora aposentada da Rede Municipal de São Paulo, onde a gente teve um trabalho bastante voltado para as crianças e jovens da grande periferia, e onde a grande maioria negros. Então, muito antes da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, a gente já tinha um trabalho na educação voltado para as questões raciais. A 10.639 é a lei? A lei que exige o ensino da cultura afro-brasileira e história da África nas escolas. Importante. Então, muito antes, né, da lei ser implantada, eu, enquanto professora educadora, já trabalhava essas questões, até porque escola pública, a grande maioria, são crianças, jovens economicamente pobres. E a porcentagem de negros é muito alta. Então, as crianças e jovens das áreas livres, comunidade, favela, qual o nome que queiram dar, a grande maioria são negros. Então, a gente já vinha trabalhando esta exigência da lei. Quando chegou a lei, complementou aquilo que a gente queria que fosse legalizado. E eu tenho percebido nessas últimas décadas que os conselhos que foram instituídos, né, pelo governo, em todas as esferas, nas 3 esferas, é um espaço de você garantir direitos para uma sociedade que está excluída dos bens materiais. Por exemplo, existem muitos comentários negativos sobre o repasse do Bolsa Família. Uhum. Só que aqui em Osasco, né, eu tenho que falar do município onde eu sou conselheira desse serviço que existe, né, desse programa de controle social sobre o Bolsa Família, sobre o repasse dessa verba. Olha, a grande população que recebe esse repasse realmente são pobres. E entre esse montante que recebe, 90%, né, não quero ultrapassar aí os 90%, mas são afro-brasileiros. E numa situação de fragilidade socioeconômica tão grande, que com as normativas, né, as exigências para receber o Bolsa Família, é uma forma dessas famílias manter essa criança na escola, manter essa criança em dia com as vacinas, fazer com que essas famílias passem com essas crianças no posto de saúde regularmente. Porque o que a gente sabe por exemplo, eu, há muito tempo, desde que surgiu, eu venho militando na pastoral afro-brasileira, da Igreja Católica Apostólica Romana, que começa lá na década de 70 e tem aí, instituído pela CNBB em 1988, 98, né? Então, o que a gente percebia? A necessidade da pastoral da criança trabalhar nas áreas livres, dando uma multimistura para as crianças desnutridas. O Bolsa Família ajuda para que esses responsáveis levem essas crianças no posto de saúde, faça com que essas crianças se mantenham frequentando a escola. Então, uma coisa vem agregada à outra. Né? Percebe? Uhum. Então, eu me sinto útil no conselho, né, da CAFIS, que é o controle social do programa Bolsa Família, e também no conselho do CMAS, onde a gente trabalha com as organizações
não governamentais que têm inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do município. E quem é o público atendido nessas organizações? São os pobres que recebem Bolsa Família. São aqueles sem condições de ter aula de inglês, de natação, em outros momentos no contraturno escolar. Então, por isso que é uma forma da gente se fazer presente para garantir direitos para um público que, na verdade, é o mesmo. E o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, ele é um conselho relativamente novo, né? Aliás, muito novo em Osasco. Exatamente. Surgiu no final do ano passado, em novembro, não é isso? 30 de novembro de 2015, então um grupo que foi eleito, né, para compor o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, tomou posse na sala do prefeito Lapas, dia 30 de novembro de 2015. Então, 2016, nós estamos aí em pleno vapor, porque o Conselho, por ser novo, ele tem que se construir. Uhum. Né? É um conselho que não tem elementos do anterior. Então, tudo nós estamos construindo. É um conselho paritário. De onde surgiu o conselho? Na verdade, é uma exigência que vem do governo federal para um repasse de verbas para um determinado segmento da comunidade. Então, existe a obrigatoriedade de se constituir um conselho que garanta, né, uma luta por políticas públicas para aquele segmento. Então, por exemplo, para que a prefeitura do município de Osasco receba verbas para um trabalho, para projetos com a comunidade afro-brasileira, a necessidade de ter um conselho que vai apontar as fragilidades para o governo municipal e a coordenadoria da mulher, da promoção da igualdade racial e diversidade sexual, vai estar elaborando projetos para garantir que essas políticas públicas reivindicadas pelo Conselho se efetivem. Mas o Conselho é que aponta as prioridades. Exatamente. Entendi. Por exemplo, no dia 21 de março, que para a comunidade negra é um dia de luta contra todo tipo de discriminação racial. O que o Conselho propôs? Foi uma das primeiras ações do Conselho. Nós organizamos uma plenária aberta para a sociedade, fizemos convite, organizamos uma plenária para ouvir a comunidade sobre as demandas, aquilo que a comunidade acha que é urgência, estar no plano de ação do Conselho, né, Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que é CONPIR, né? CONPIR. Vera, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta discutindo esse assunto. Eu quero só lembrar você, telespectador, que você pode interagir conosco aqui, mandar sua pergunta, mandar sua sugestão, dúvida, crítica, através do WhatsApp. É o 95893-5075. 95893-5075. Nós vamos para um rápido intervalo e você continua ligado. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando aqui com a Vera Lopes, que é presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Osasco. Vera, nós temos no primeiro bloco, você contava a respeito da atividade de 21 de março, né? Sim. Quando o Conselho reuniu a comunidade para identificar demandas. Dá para dizer quais foram algumas dessas demandas que foram identificadas? Então, foram várias, né? Por exemplo, segurança pública. Então, foi um dos pontos que as pessoas ali presentes reivindicam que haja realmente
um projeto para melhor preparar, né, aqueles que fazem a segurança e tem sempre como principal suspeito o negro. Né? Parece que isso está no subconsciente de todos aqueles que deveriam primar pela segurança do público, ter o negro como figura suspeita. Outra coisa, você, Jefferson, sendo do sindicato, então a gente tem uma grande preocupação com as questões do negro no mundo do trabalho, porque o racismo institucional, de uma certa forma, atinge o negro de uma forma gritante no mundo do trabalho. Então, foi outro ponto que a gente chegou ao consenso que precisamos ter uma ação efetiva de promoção de ações afirmativas no mundo do trabalho. Outro ponto, que esse é um dos pontos chaves, né, mas para mim o ponto-chave é na educação. Né? Na educação, então, a gente precisa exigir que haja o cumprimento da lei 10.639. E, por falta de conhecimento, muitos falam que a 11.645 de 2008 veio anular, veio complementar até que tudo bem, porque fala das questões indígenas. Porém, não queremos misturar, porque a 10.639, ela passou por todos os trâmites legais para que o ensino da cultura afro-brasileira e história da África perpasse todos os conteúdos em todos os níveis do ensino, seja na escola pública, seja na escola privada. Só que, para isso, tem que passar pela formação acadêmica. Por quê? Professor que não teve formação, né, sobre que o continente africano tem 54 países, que tem gente que ainda continua falando a África do Sul. Só lembra de África do Sul, Mandela? Então, continente africano é muito mais do que África do Sul. Sim. Né? A África do Sul, eu acho que o Mandela é uma figura referência que mostrou o que é Áfricas, e não África. Agora, quando a maioria dos professores não recebem essas informações, esse fundamento sobre o continente africano, fica difícil eles estarem trabalhando aquilo que eles não aprenderam. Sim, agora, existe também a falta de comprometimento, né? E a gente sempre está aí conversando com pessoas inteligentes, com pessoas que se destacam, porém que não têm muitas informações sobre os problemas dos afros brasileiros, sobre as questões étnicas, como trabalhar as questões da história do povo afro-brasileiro. Então, fica complicado. Esses 3 pontos que eu quero deixar aqui em destaque. E amanhã, né, o COMPIR, com uma pequena comissão, vai estar sentado na coordenadoria das 9 às 12 para elaborar, né, o primeiro esqueleto aí do nosso plano de ação, que garanta políticas públicas, como, por exemplo, não tendo o quesito cor em todas as fichas, seja em todas as instituições, todos os segmentos sociais que vão fazer um cadastro, não tendo o quesito cor, isso não favorece políticas públicas para um determinado público específico. Por exemplo,
dá entrada sempre lá no pronto-socorro, é um grupo social sempre com os mesmos sintomas. Vamos dizer que lá na frente seja diagnosticado que a pessoa tem traço de anemia falciforme. É verdade. Que é uma doença típica do povo negro. Então, se não existe essa identificação... Também essas políticas vão sendo feitas mesmo por erro e acerto, né? Porque mas a gente precisa acertar mais, Jefferson. Porque, olha, 129, 130 anos, sei lá. Porque em determinado momento, eu imagino que se discutiu, mas discriminar a cor no cadastro é discriminatório. Né? Isso é uma forma de querer nos anular. Porque hoje... Veja bem, para uma população brasileira que eu acredito que já esteja passando de 52%, não ter registros específicos onde estamos e como estamos, é uma maneira de dar invisibilidade para as nossas necessidades e não garantir políticas públicas. Importante, olha isso, é verdade. Percebe? Então, a gente sabe que não negros falar isso, infelizmente é histórico. Né? Agora, o que a gente não aceita é que até mesmo negros ainda tenham essa cabeça embranquecida. Porque a política do embranquecimento, ela se efetivou de tal forma que está muito difícil a gente reconstruir, né, essa proposta de luta por ações afirmativas, com negros e não negros. Então, é bastante complicada essa luta. Agora, Vera, você falou logo no início, né, dos tópicos principais aí de políticas que o Conselho vem definindo, a respeito da questão da violência. A gente até tem aqui na pauta um tema, a questão dos homicídios no Brasil. Né? Você faz um mapa, né, das mortes no Brasil. Dizer, invariavelmente, a grande maioria são negros pobres de periferia. Né? Isso. Pretos, né? Periféricos e pobres. Né? Agora é os 3 P's. Né? Então, olha, falar disso é bastante dolorido, porque o que a gente tem visto é um plano diabólico de extermínio da comunidade negra e, em especial, dos jovens negros, entre 14, 16 e 29 anos. E o que acontece? Por isso eu volto lá na educação. Se a comunidade negra ainda tem acesso, a grande maioria, às escolas públicas, onde a educação não prima por qualidade, então, esse público continua fragilizado em termos de conhecimento, que lhe dê instrumentais para garantir a própria sobrevivência sem tanto sofrimento. Então, os nossos jovens, eles acabam ficando à mercê até mesmo das possibilidades que são consideradas marginalizadas. Mas eu volto a dizer, né, que o extermínio da juventude negra, em especial dos jovens negros, está sendo considerado um genocídio. Tanto que a gente, até agora, não tem uma resposta clara, positiva, sobre os assassinatos que aconteceram aqui em Osasco. A grande maioria é jovem. A chacina. A chacina, né? E, veja bem, isso, neste momento, deve estar acontecendo em muitos lugares do Brasil, mas, em especial, nas grandes metrópoles. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Minas Gerais como um todo, mas mais Belo Horizonte, que é o centro ali desse estado. Então, se a gente
puxa aí pela internet, o número de jovens assassinados é muito alto. Agora, se você tiver, né, o interesse de saber a cor desses jovens assassinados, então você vai ter dados concretos que a grande maioria, né, desta porcentagem continua sendo os jovens negros. Não dá para esconder mais, porque com acesso a esses dados pelas redes sociais, hoje só não existe uma garantia de políticas públicas para diminuir isso, porque não existe interesse político para acabar com esse extermínio. Ele vai se perpetuando sem controle. Percebe? Não existe interesse político para mudar isso, porque a política, em todas as esferas, ela trabalha com dados estatísticos, e a partir desses apontamentos, ela centra o foco do seu trabalho. Por que não diminui o número de assassinatos contra os jovens negros? Por exemplo, Osasco elaborou o plano o plano municipal da juventude viva. E aqui fala claramente onde estão os jovens negros, o que está acontecendo com a juventude negra. E olha, o plano está muito lindo. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial está fazendo deste plano uma cartilha, uma bíblia diária, porque amanhã a gente vai se debruçar um pouco sobre isso e como que nós vamos fazer isto acontecer. Ações da Prefeitura de Osasco voltadas à comunidade negra. Como é que nós vamos fazer isto acontecer? Porque, olha, o nosso país, eu acho que é um país que tem muitas leis que os países de fora tiram um chapéu. Mas não acontece. Temos o Estatuto da Igualdade Racial. E aí muita gente fala, mas é um estatuto recente. Só que a luta do povo negro vem de Palmares. Percebe? O estatuto é uma sistematização daquilo que nós estamos reivindicando há séculos. Há séculos, Vera, né? Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. A gente tem bastante assunto ainda para tratar, vai ficar para uma próxima oportunidade. Queria agradecer a tua participação aqui, Vera, mais uma vez. Obrigado, Arruda, por ter participado aqui conosco. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!